Eu estava a perguntar ao Fernando Vaz, porta-voz do Conselho Nacional de Transição, quais foram as grandes alterações feitas à Constituição? É mesmo uma nova Constituição que a Guiné-Bissau passou a ter a partir de ontem? Eh, Se me permitir, portanto, como sabe, não sabe naturalmente, mas a Constituição cresceu. Passou a ter 164 artigos e não poderei, como é óbvio, referir a todos eles. Vou-me cingir aqueles que eu entendo que são os mais importantes e os mais, portanto, incisivos, portanto, na mudança. Primeiro começamos por mudar o preâmbulo da Constituição, que tinha uma carga política, e sendo a Constituição de todos os guineenses uma carga política e partidária. Portanto, sendo a Constituição um instrumento de todos os partidos guineenses, todos os cidadãos da Guiné, entendemos que devíamos, portanto, suprir essas menções partidárias e revolucionárias que saíram da luta de libertação da Constituição. Foi o que fizemos na parte, portanto, do preâmbulo. Depois, relativamente, portanto, aos poderes, portanto, e posso até ser mais específico, com a redução das expressões ideológicas e revolucionárias que mencionava, portanto, o PAGC, o partido que conduziu o país à independência, nós retiramos essa parte. A Constituição era bicéfala, continua a ser, por isso nós dizermos que ela é semipresidencialista, só que ontem, na apresentação, após a aprovação, não tomei em conta que a Constituição foi aprovada com emendas. E uma das recomendações das emendas, aquilo que eu transmiti ontem, por isso estar aqui hoje e querer corrigir e dizer o que ficou aprovado de verdade, foi a Constituição não dando poderes. Ontem disse que havia um reforço dos poderes do Presidente da República. E que ele era simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo. Mas com as emendas houve muitas recomendações que não foi adotado o que vinha na proposta de lei. A proposta de lei da revisão constitucional, portanto, indicava nesse sentido. Mas o que foi adotado e o que vai sair como resultado final é que o princípio de separação de poderes mantém-se, ou seja, o Presidente da República é chefe de Estado e o Primeiro-Ministro é o chefe do governo. Eu penso que fique claro esta ressalva, porque ontem, como temos essa gafe... O Primeiro-Ministro não subordina ao Presidente da República. Nesta retificação, o Primeiro-Ministro é o chefe do governo, portanto, terá os instrumentos de sancionatórios que existem no Parlamento, as moções de censura, rejeição e a interposição de moções de confiança, se assim bem o entender. O chefe do governo, portanto, é o Primeiro-Ministro. Contrariamente àquilo que eu disse ontem, o Presidente da República é só o chefe de Estado. Pronto, como justifica uma revisão constitucional profunda feita por um órgão de transição nomeado após o golpe, sem um parlamento eleito, sem referendo? Os juristas dizem que isto não tem enquadramento legal no país. O que foi feito foi uma revisão pontual da Constituição, não foi feita uma revisão profunda. A justificação é simples. Nós sabemos que o grande problema, aquilo que tem acontecido, se reparar, desde 94 a esta data, nenhum governo cumpriu o seu mandato. Isto não é normal. A configuração do nosso Parlamento, ao longo destes 30 e tal anos de democracia,
demonstram que muito dificilmente se haveriam 2/3 para se fazerem mudanças. Portanto, a Constituição da República adequá-la de instrumentos que conduzam o país à estabilidade que todos algemam. Nesse sentido, estes períodos de transição, estes períodos em que é um gueto, revelam-se como oportunos para que se façam essas mudanças. E o Comando Militar entendeu que era a oportunidade, depois do golpe de Estado, que seria a oportunidade para fazer algumas mudanças, algumas leis que entendemos e que entende também a CDL, como sabe, a indicação da CDL após o CONACRI era precisamente a revisão da Constituição, a Lei 4 dos partidos, enfim, o pacote das leis políticas e outras leis que têm-se revelado como entraves, portanto, para a nossa estabilidade. Mas o Conselho Nacional de Transição... Entendeu o Comando Militar que era a altura oportuna e estamos a fazer, portanto, a questão da legitimidade que coloca o poder hoje da Guiné, é o Conselho, é o Presidente, é o Conselho Nacional de Transição, é o Alto Comando Militar e as leis emanam deles, e tanto que é o poder que a CDL negocia. A CDL não negocia com o poder, negocia com os que estão no poder. Portanto, a legitimidade é essa, é própria dada pela CDL. Mas a própria CDAO está a pedir a formação de um novo governo civil que faça essa revisão, auscultando a população e envolvendo partidos políticos também da oposição. Sim, nesse sentido, o Alto Comando Militar está em negociações com a CDL e, segundo sei, as propostas da CDL são tidas em consideração e penso que chegar-se-á com certeza a uma solução satisfatória para ambos os lados. Quanto tempo foi discutida esta proposta de alteração à Constituição pelo Comando Militar? Nós adotamos um método diferente daquilo que habitualmente se faz, que se fazia na ANP, tendo em conta que, portanto, temos 5 grupos, nós demos aos grupos uma semana de trabalho com os técnicos, com os assessores, em que cada grupo produziu o seu parecer e foi apresentada a posição do grupo por o líder do grupo. Isso acelerou muito o processo e pronto, desde janeiro que nós começamos a discutir, início de janeiro, começamos a sessão, aliás, esta proposta é sensivelmente há 2 semanas e ontem culminamos, portanto, com a aprovação. Mas sem a participação da sociedade civil e sem a participação dos partidos da oposição? Sim, nós temos, os 5 grupos são 10 membros, 10 conselheiros nomeados pelo Presidente da Transição, depois temos o grupo dos partidos políticos, em que estão vários partidos representados, a maioria, temos a sociedade civil, temos as regiões e o Comando Militar.